Pai do Senhor, irmãos, nós vamos, a partir de hoje, então, ter algumas orientações, um auxílio sobre a escola bíblica dominical, sobre as aulas que nós estamos tendo nas nossas igrejas. E, em especial, eu trabalho lá na minha congregação com esta revista aqui, e é da editora CPAD, que nós estamos estudando nesse trimestre, a Justiça Divina, que está toda baseada no livro de Ezequiel. Então, eu estou com esses vídeos de auxílio para você, professor, e para você que não é professor, mas que vai participar e quer chegar lá e ter algumas, estar mais preparado para conversar com o professor, tirar algumas dúvidas. E eu quero, então, te trazer algumas questões para você pensar, para você entender sobre esta aula, tá certo? Antes da gente continuar, eu quero pedir para você curte esse vídeo, porque dá muito trabalho produzir para o YouTube. Ah, se inscreva nesse canal, assina aí, clica aí no sininho das notificações para que você seja notificado quando eu postar um outro vídeo, tá certo? E deixa um comentário para mim de qual congregação você é e de onde, de qual cidade você está me assistindo, tá certo? Nesta aula deste domingo próximo, vai ser falado a respeito das abominações do templo. E o texto utilizado é em Ezequiel capítulo 8, tá certo? O que que eu te recomendo fortemente, o que que eu suplico que você faça? É que você leia não só os versículos que estão aqui como referência, que são os versículos 5, 6, 9, 12, 14 e 16, mas leia todo o capítulo. E mais, leia todo o livro de Ezequiel. Aproveita que nós vamos passar é, um trimestre inteiro falando desse livro, então acompanhe lendo todos os capítulos. Nós estamos já no capítulo 8, então é interessante que você já tenha lido o capítulo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, tá certo? Para que a gente vá acompanhando e tendo um melhor entendimento sobre esse livro tão especial. Como eu quero auxiliar nessa aula? Eu quero auxiliar lendo diretamente na Bíblia os textos que nós vamos estudar na escola, tá certo? Então, lá na escola dominical, o seu professor vai utilizar esta revista, que por sinal é muito boa, tá? É o que eu faço também na minha congregação, já está marcado algumas coisas que eu não posso esquecer, tá bom? Mas eu quero aqui te auxiliar lendo diretamente no texto bíblico e comentando o que o texto está dizendo, para que você tenha algo a mais, porque lá na revista, quando a gente estiver na nossa aula, algumas coisas a gente deixa passar em branco, tá certo? Às vezes a gente não pega a revista e faz uma explanação, porque tem muito conteúdo, não pega a Bíblia para fazer uma explanação, porque tem muito conteúdo na revista, e tem conteúdo muito bom, mas aqui eu quero aproveitar e falar de algumas coisas que talvez a gente não fale lá na aula, tá bom? Uma outra coisa que é importante é que as minhas aulas, pelo menos na minha congregação, são de 1 hora e meia. Então, eu não sei quanto tempo que é na sua igreja, mas aqui eu não vou gastar 1 hora e meia. Eu vou fazer algo mais curto, é só um auxílio para você. Então, se você puder estar domingo na sua escola bíblica, não deixe de estar, não deixe de convidar alguém, porque você não perde nada, você tem muito a ganhar. Escola bíblica é um celeiro. Crescimento mesmo vem quando você senta para aprender, e é na escola bíblica e nos cultos de ensino da palavra de Deus. Tá certo? Vamos começar então, agora que você já se inscreveu neste canal e já curtiu e já comentou. Vamos lá então. Não esquece de mandar para mais alguém, tá certo? Compartilhe esse vídeo também. Vamos falar das abominações do templo. Eu quero começar logo no versículo 1, né? E diz assim: sucedeu, pois, no sexto ano, no mês sexto, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Primeira coisa que eu quero falar para você, está aqui na revista, e eu quero falar, que eu não vou ler na revista, eu vou ler na Bíblia e vou comentando aquilo também que a revista vai trazer, mas que a gente não pode deixar passar em branco. É que ele tem visões, mas onde Ezequiel está tendo visões? Lembre-se bem disso, tá? Nunca esqueça disso para você entender legal o contexto vai fazer toda a diferença. Ezequiel ele é levado para a Babilônia, na segunda leva. A Babilônia leva um grupo de pessoas quando ela toma a cidade pela primeira vez, quando ela toma Judá pela primeira vez,
e ela leva um grupo de pessoas, que é quando vai o profeta Daniel. Lembra do Daniel? Ele vai na primeira leva. Depois a Babilônia toma mais outra vez, depois de uns 10 anos, cerca de 10 anos, ela vai lá, invade de novo e leva mais um grupo de pessoas. E nesta vai Ezequiel. Uns 10 anos de novo depois, ela faz uma outra tomada, é quando ela vai destruir o templo. Então, nesse momento aqui, Ezequiel acabou de ser levado e o templo ainda não foi destruído, o templo ainda está inteiro, tá certo? E esta visão ele tem cerca de 14 meses depois da primeira visão, da visão do capítulo 1, quando ele vê a glória de Deus, tá bom? Então, só para você entender no contexto. Ele está na sua casa, ele constrói uma casa lá, ele está morando lá, ele está sentado, conversando, e aí não deixa claro se ele está ensinando, se ele está orientando, se aquelas pessoas frequentavam sempre a casa dele, mas ele está ali falando com os anciãos. Os anciãos também aqui são anciãos de Judá, mas não fica claro quem são eles. A palavra ancião, isso aqui é muito importante, muito interessante. Ancião só quer dizer pessoa mais velha. Né? Às vezes é utilizado também como príncipe, mas é porque o príncipe da casa, é lógico que sempre vai ser aquele mais, o cabeça da casa. Geralmente é o pai, o avô, é o mais velho, tá certo? A palavra ancião aqui tá em hebraico, mas lembra lá no Novo Testamento, quando a gente vê presbítero, também é a palavra ancião, significa ancião também, que é sempre quem é chamado para ficar numa posição de ensino, uma posição de liderança, geralmente é o mais ancião, é aquele mais sábio, tá certo? Então, ele estava ali assentado com os anciãos, e neste momento vem sobre ele a mão do Senhor, né, e vai trazer para ele algumas essas visões que ele vai ter agora. Versículo 2: E olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. É a visão de quem ele está vendo. Ele está tendo a visão de uma pessoa. Tá? Lembre-se que Daniel também via muito isso. Ele via pessoas, ele via a figura de Deus, né? Ou de um anjo. Versículo 3: E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca ciúmes. Então, coisas importantes aqui nesse texto, tá? Primeiro, ele viu como uma forma de mão. Isso deixa claro que ele não via exatamente uma pessoa. Era como se fosse, talvez fosse um anjo, talvez fosse o Espírito de Deus que estivesse ali tratando com ele. E tomou ele pelos cabelos e o levou no Espírito. Isso aqui é muito importante. Muita gente às vezes pensa que o Ezequiel ele estava lá em Jerusalém, por isso que ele viu. Não, ele estava na Babilônia. Ele foi tomado no Espírito e levado em visões, assim como aconteceu com o profeta João, que foi levado no Espírito para falar com Deus, tá certo? E ele foi levado até o pátio do templo, e lá estava uma imagem de ciúmes. Essa imagem não fica claro o que é, provavelmente era um poste ídolo, era uma imagem de algum deus que o povo ali já tinha adorado algumas vezes no Antigo Testamento, talvez Astarte, né? Ou Azera, pode ser também, e eles tinham ali uma imagem de escultura, a imagem de ciúmes, e essa palavra ciúme é importante, que a palavra ciúme quer dizer aquele zelo fervoroso, aquela ira, né? Sabe quando você está enciumado, você talvez não seja ciumento, mas talvez você já tenha sido ou já esteve ciumento uma vez, ou esteja casado com uma esposa ou um marido ciumento, e você entenda mais ou menos o que é isso. Porque a visão, entenda uma coisa, Deus tratou com Israel e trata com a igreja assim mesmo, com essa ideia de marido e mulher, certo? Marido e mulher, e há ciúme envolvido muitas vezes. Então, estava ali aquela imagem, versículo 4. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. O que isso quer dizer? A glória de Deus ainda estava lá, tá? Ele vai ver a saída da glória de Deus, mas ela ainda estava lá no templo. Quem não estava lá
era a adoração daquelas pessoas, estavam adorando ídolos, mas Deus ele ainda tinha mantido a sua promessa, tá? De estar lá quando eles se voltassem para ele. Versículo 5: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E, versículo 6, e disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então Deus está falando, olha, você está vendo que coisa aqui? Você está vendo que coisa horrível? Isso é uma abominação para mim. E todos eles sabiam, Ezequiel sabia, e aquelas pessoas tinham conhecimento da lei de Deus, sabiam que eram coisas abomináveis para Deus. E ele fala assim, você vai ver coisas piores ainda, tá? Versículo 7, e levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. Versículo 8, e disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede, e cavei na parede, e eis que havia uma porta. Por que que ele tem que cavar? Ele cava porque aquilo que estava sendo feito estava sendo em secreto, né? Então, é como se aquelas pessoas ali que estavam dentro do templo, que são pessoas importantes, sacerdotes, eles estavam escondendo do restante do povo, apesar que o povo já estava na idolatria, que na frente do templo já tinha uma imagem de ídolo, mas eles tinham coisas piores escondidas ainda. Então, até para o povo que já era idólatra, eles faziam coisas escondidas, certo? Versículo 9. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Versículo 10. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Então, eles estavam fazendo adoração a animais, a figura de animais, né? Eles estavam misturando, olha só que coisa, eles estavam com um sincretismo muito grande, misturando várias adorações. Eles tinham uma imagem de escultura na frente, lá, que talvez fosse de Azera, talvez fosse de Astarte, né? E eles estavam lá dentro do templo, eles tinham também pintadas nas paredes figuras de animais também para adoração. Versículo 11: E 70 homens anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso, deixando claro que eles estavam adorando aquelas imagens. Eles estavam praticando a idolatria dentro do templo de Deus. Então me disse, versículo 12, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Olha só que coisa pesadíssima, fantástica. Deus estava lá ainda, a glória de Deus ainda estava lá, e ele estava punindo o povo por idolatria, por pecado, por coisas erradas que tinham feito, e eles não enxergavam isso, eles diziam, olha, podemos adorar aqui, fazer a nossa idolatria aqui, porque Deus não está nos vendo, ele abandonou essa terra. Então, Deus não tinha abandonado eles, mas eles agiam como se Deus tivesse abandonado. Quantas vezes não acontece isso, né? Quantas pessoas não deixam de olhar para Deus e Deus ainda está olhando para elas, ele ainda está dando a comida, está alimentando, está vestindo, está cuidando, está dando sol e chuva para aquelas pessoas, mas eles insistem em dizer, olha, Deus não nos vê, Deus não existe, Deus não pode ver o que eu estou fazendo. Talvez alguém que frequente uma igreja, alguém que esteja cultuando, mas pense que Deus está na igreja vendo alguma coisa, mas quando ele chega em casa, qualquer coisa que ele passa, ele fala assim, não, Deus não está aqui, Deus não está aqui. Olha que coisa pesadíssima. Versículo 13, e disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Quer dizer, pode piorar. Olha só que coisa absurda, né? Não tem nada tão ruim que não possa piorar. Ele já tinha visto o ídolo e Deus fala, você vai ver coisas piores. E agora ele vê
as paredes pintadas, e Deus fala de novo, você vai ver coisas piores ainda. O nível pode piorar cada vez mais. Versículo 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E quem é Tamuz? Tamuz era um deus babilônico, era filho de Marduk. E a crença era que o Tamuz ele ficava 6 meses morto e 6 meses vivo. E aí ele era o Deus que trazia prosperidade, era o Deus das criações, era o Deus das plantações, e eles então estavam adorando esse Deus, porque eles acreditavam que Deus havia abandonado aquela terra, e é preciso que algum Deus esteja abençoando aquela terra. E no versículo 15 fala, e disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas, abominações maiores do que a adoração a Tamuz. Para você ter uma ideia, a crença de Tamuz, eu falei que era um sincretismo, né? A gente vai ver que a data que eles estavam ali adorando era uma data diferente da data que se adorava Tamuz no geral. Geralmente seria no quarto mês, e eles estavam no sexto mês adorando a Tamuz. Isso quer dizer que eles tinham misturado a ordem até. Inclusive, o calendário hebraico hoje, o sexto mês é o mês de Tamuz, que é esse Deus, tá certo? Então, eles estavam misturando as crenças, estavam um secretismo enorme. É como se eles estivessem atirando para todo lado, esperando que algum Deus, qualquer Deus, fosse ouvi-los, tá certo? E eles estavam piorando cada vez mais. É sempre assim. Quando alguém começa na idolatria, quando alguém começa a negação de Deus, ela vai de mal a pior, até chegar nas práticas mais podres que se pode ter. Versículo 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Eles estavam fazendo adoração ao sol. E o sol, né? Adoração ao sol, adoração ao deus Ra, o deus lá dos egípcios, que é o deus sol. Eles saíram do Egito, mas eles agora, depois de tantos anos, eles retornando com adoração a um deus egípcio. Olha que coisa absurda. Lembrando que Tamuz também era conhecido como Osíris pelos egípcios, e também os egípcios adoravam também animais, a imagens de animais, porque eles acreditavam na reencarnação de pessoas em animais. Então, várias práticas dos egípcios aqui já envolvidas com o povo de Jerusalém. Então me disse, no versículo 17, então me disse, viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Então, Deus falando assim, olha, você está vendo que coisas absurdas que eles estão fazendo? Eles estão me irritando depois de terem feito tanta violência, agora eles enchem de abominações, de adoração, de idolatria, e eu vou chegar para eles o ramo aos narizes. O que Deus está dizendo? Eu vou prosperar eles, vou fazer com que a terra dê fruto, eu vou fazer com que eles tenham colheita, se eles estão fazendo tudo contra mim. Versículo 18. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Então, Deus está deixando claro nesse capítulo, essa visão, ela serve para isso, para deixar claro para Ezequiel o porquê que está acontecendo tudo e que vai acontecer todas as coisas. Deus pega ali o Ezequiel, leva lá para ele ver toda aquela porcaria que o Ezequiel não sabia que acontecia, e Deus fala, você está vendo? Você acha que eu não devo fazer o que eu vou fazer? Eu vou fazer, eu vou tapar os ouvidos, eu não vou ouvi-los quando eles clamarem. Eu vou fazer contra eles. Então, Ezequiel, obviamente, ele não sabia de todas essas coisas. Ele confiava em Deus, mas ele não sabia o porquê que Deus fazia aquelas coisas. Agora ele sabe. Muitas vezes para a gente é assim. A gente confia em Deus, a gente não entende por que Deus está trabalhando de alguma forma, por que Deus está agindo de certas formas. Então,
né, essa aula, eu entendo que ela traz essa valiosa lição também, de que às vezes nós não temos a ideia do que está acontecendo na vida de outra pessoa, e às vezes nem na nossa. Às vezes pode ser que nós sejamos uns desses idólatras, né? Nós estamos, talvez, na frente dos outros agindo como sendo os anciãos, como sendo os sacerdotes, aqueles que andam com Deus, mas quando estamos escondidos, onde deveria ser o nosso templo, nossa casa, nós estamos fazendo coisas que são abomináveis a Deus. É importante pensar sobre isso, ver sobre esse aspecto. Talvez a ira de Deus ainda esteja sobre nós. E talvez Ele não nos ouça quando nós clamarmos a Ele. É importante demais que você tenha esse pensamento e se avalie a sua vida. Não estou te julgando, não estou te acusando, não sei quem é você, mas o Espírito Santo sabe. E Paulo, pelo Espírito, ele deixa lá no texto sobre a ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala: examine, pois, o homem a si mesmo, porque se examinássemos a nós mesmos, seríamos julgados. Tá certo? Então, espero que você tenha entendido o assunto desse texto, do capítulo 8, que você chegue mais preparado para a sua aula no próximo domingo e que você aprenda cada vez mais, cresça na presença de Deus. Tá certo? Mais uma vez, só lembrando, curte esse vídeo, compartilha, se inscreva nesse canal, deixe um comentário para mim e até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.